Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Neste mês de junho, na nossa comunidade online de psicologia, nós iremos abordar o psicodiagnóstico. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, veja na descrição desse vídeo um link para você saber um pouquinho mais sobre esse espaço para você profissional e estudante de psicologia. Pensando neste mês, nós iremos gravar 4 programas para você com dicas e orientações sobre testes psicológicos muito utilizados em processos de psicodiagnóstico. E para começar, vamos gravar o primeiro programa sobre um dos testes clássicos aí da avaliação psicológica. Eu estou falando do teste HTP, o teste do desenho da casa, da árvore e da figura humana, os testes mais tradicionais aí da prática da psicologia clínica. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse excelente instrumento para práticas de avaliação clínica, mas muitas outras práticas, inclusive um dos testes muito utilizados em demandas de perícias na Justiça do Trabalho, fique conosco que logo após esta vinheta nós iremos abordar o teste HTP. Então, vem com a gente! Agora nós iremos apresentar o famoso e excelente instrumento de práticas e intervenções de profissionais de psicologia. Lembrando que o teste HTP é um teste psicológico de uso privativo de profissionais de psicologia. O teste HTP ele tem mais de 60 anos e é um instrumento oriundo da prática clínica. Instrumento muito utilizado por todo o mundo e também não é só utilizado hoje nas clínicas psicológicas. Ele tem sido utilizado em práticas de perícias, avaliação de problemas de aprendizagem, intervenções na escola e em muitas outras práticas e contextos aí de atuação de profissional de psicologia. Mas por que utilizar o teste HTP? Quais são as suas vantagens? E mais, como se configura esse instrumento? É o que nós vamos ver agora no nosso programa. O teste HTP, desenho da casa, da árvore e da figura humana. O teste HTP é um dos instrumentos utilizados por profissionais de psicologia para a avaliação da personalidade. Aqui nós separamos alguns dos instrumentos que nós iremos abordar neste mês temático aí do psicodiagnóstico. O teste Zollinger, que é um instrumento aí muito utilizado em práticas de avaliação no contexto de empresa, porte de arma, entre outros. Palográfico, que é um teste expressivo. TAT, teste de apercepção temática. Tenho certeza que você, profissional estudante de psicologia, já deve ter visto esse excelente instrumento aí na prática da aprendizagem na faculdades de psicologia. O teste P-Fichter, teste das pirâmides coloridas de P-Fichter. PMK, outro teste expressivo, que é muito utilizado em demandas de avaliação no contexto de empresas e perícias também. E o instrumento que nós iremos falar hoje, que é o teste HTP, que é o desenho da casa, da árvore e da pessoa. Esses testes eles são considerados como testes de desempenho, onde é comandado para que o avaliado ou avaliada execute uma atividade. Os testes projetivos envolvem o uso de estímulos relativamente ambíguos, aos quais o sujeito está livre para responder de maneira altamente individualizada. E é improvável estar consciente da maneira como a resposta será interpretada pelo examinador. O teste HTP, ele tanto é um teste projetivo quanto um teste expressivo. E aqui nós já podemos observar uma das primeiras vantagens do teste HTP. Por ser um teste projetivo, ele permite que o avaliado comunique situações da sua dinâmica pessoal, das suas características psicológicas, do seu contexto, de conflitos que ele pode estar vivenciando no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, entre outros ambientes, através do desenho. E por ser um instrumento projetivo, profissionais de psicologia treinados, eles podem observar e captar indicadores psicológicos, mesmo que o avaliado ou a avaliada não percebam que estão passando aquele indicador. Por isso que o teste HTP ele também é muito utilizado em demandas que a gente chama de avaliações normativas ou avaliações de indicação ou contraindicação, como em práticas de perícias e práticas das avaliações judiciais.
Os testes projetivos permitem aos indivíduos impor sua própria estrutura e características de personalidade nos estímulos, através de desenhos, contar histórias, entre outras técnicas utilizadas aí nos testes projetivos. Separei alguns exemplos de testes projetivos: teste Zulliger, Rocha, Perfista, TAT, entre outros. Os testes ou técnicas expressivas, elas já são instrumentos nos quais os avaliados, as avaliadas, terão as suas características de personalidades apresentadas de acordo com a cópia que eles fazem de determinada tarefa. Um exemplo de um teste expressivo é o palográfico, o teste dos traços, onde a gente pede que o avaliado, que a avaliada, copie os traços do modelo. O HTP, que é um teste também de execução de desenhos, é considerado também uma técnica, um teste expressivo. O comportamento expressivo ele é caracterizado pelo estilo pessoal do próprio avaliado, de acordo com as respostas que ele apresenta na execução ou na cópia da atividade que ele precisa fazer. Exemplos de testes expressivos, o palográfico e o PMK. Mas e o teste HTP? O teste HTP é uma técnica gráfica, uma técnica que a gente vai pedir que o avaliado faça um desenho. O desenho a gente chama a parte expressiva. E a parte do inventário, do inquérito, já é uma técnica mais projetiva. Vamos ver um pouquinho o que as técnicas gráficas trazem como indicadores da personalidade. As técnicas gráficas são aquelas em que o sujeito, para se comunicar, ele utiliza o grafismo. O que seria o grafismo? Desenhos, pinturas, rabiscos, traçados, entre outros exemplos. Pode ser feito de forma espontânea, como a gente entregar uma folha e uma criança já começar a desenhar, ou através de um comando, como o HTP é feito. Nós entregamos folhas e damos ordem, né? São chamados desenhos temáticos. Indicações. De uma forma geral, é indicado para qualquer tipo de avaliação, mas aquelas avaliações que você tem um cliente, um paciente que tem algum tipo de dificuldade de comunicação, seja por questões cognitivas, por questões culturais, né? Pessoas de outras línguas, pessoas inclusive com dificuldades de se comunicar, ou até mesmo por questões afetivas, as técnicas gráficas são muito interessantes para essa prática. Lembrar que nem toda técnica gráfica é um teste. Um exemplo são as técnicas de desenhos, né? Sejam desenhos livres ou temáticos, que não são considerados testes, mas são também técnicas gráficas muito utilizadas nos nossos contextos profissionais. As técnicas gráficas podem ser divididas em 4 grupos. As técnicas chamadas de cópias de determinados modelos, em que o avaliado vai fazer a cópia ou completar, né, modelos já pré-produzidos. Coloquei alguns exemplos: Bender, palográfico, figura complexa de Reis. Complemento de desenhos, linhas ou pontos. Temos alguns exemplos, inclusive eu separei aqui um instrumento que era muito utilizado há algum tempo atrás, que hoje não pode ser mais utilizado, o Varteg. Realização gráfica de um tema proposto, desenhos temáticos sem modelo, HTP, desenho da figura humana, DFH. Então o HTP é uma técnica gráfica de desenho temático proposto, e técnicas de desenho livres, né, como o exemplo, o desenho livre de histórias de Walter Trinca. Essas técnicas elas permitem indicadores, levantar indicadores da inteligência, da psicomotricidade do avaliado, da personalidade, de habilidades cognitivas como atenção, memória, capacidade de planejamento, organização, percepção da relação familiar, levantamento de áreas de conflitos vivenciadas atualmente pelo avaliado e até mesmo a avaliação de indicadores de transtornos psicológicos, de transtorno neurovegetativo, transtornos neurobiológicos. Os instrumentos normalmente são fáceis de aplicação, fáceis de aceitação também por parte dos avaliados, porém um dos pontos que eu costumo dizer que deixa de ser uma desvantagem, mas exige muito domínio e conhecimento do profissional, da profissional na hora da avaliação e da interpretação. O HTP e a avaliação psicológica. O HTP, como dito, ela é tanto uma técnica projetiva quanto uma técnica expressiva usada aí há mais de 60 anos dentro do contexto clínico. O HTP ele estimula a projeção de elementos da personalidade do avaliado, bem como da área de conflitos que ele pode estar vivenciando hoje. Também levanta indicadores cognitivos, de capacidades cognitivas, como atenção, concentração, indicadores de memória e até mesmo da inteligência. O instrumento é muito utilizado dentro de situações terapêuticas. Costumo dizer que o HTP ele tanto é um instrumento de exploração, mas também é um instrumento que permite, dentro da prática clínica,
que o nosso cliente, o nosso paciente entre em contato com conteúdos, com temas importantes para o processo terapêutico. O instrumento atual ele está voltado para o público a partir de 8 anos até idosos. Está para sair um manual que a idade vai ser a partir de 6 anos, mas hoje a utilização de HTP, isso é muito importante, é para crianças a partir de 8 anos. Quais são as vantagens do teste HTP? Entre elas, é um instrumento de fácil aplicação em baixo custo. Depois que você compra o instrumento, você praticamente vai estar utilizando folhas comuns, lápis, né, de escrever normal, número 2. E se for aplicar a fase cromática, né, os desenhos coloridos, lápis de cor. Favorece a comunicação com pacientes que apresentam algum tipo de limitação ou dificuldade, né, de comunicação. É uma técnica que também favorece um estabelecimento de rapport no próprio atendimento, na própria consulta. Por ser uma técnica também que acaba despertando no paciente, no cliente, né, algumas, vamos dizer assim, lembranças, ele acaba sendo também um instrumento que favorece os processos de intervenções terapêuticas. É uma técnica também que nos seus itens específicos são levantados determinados temas, determinadas áreas de conflitos. Por exemplo, a casa está muito relacionada ao contexto familiar atual ou situações do passado do contexto familiar do avaliado. Não há limitação do ponto de vista sociocultural. Então, pessoas que não sabem ler e escrever podem ser submetidas ao HTP. Pessoas com dificuldade, por exemplo, de cores, de entender cores, o daltonismo, não tem dificuldade nenhuma, pode aplicar o HTP também. E pessoas do nível de escolaridade baixo até alto nível de escolaridade também são públicos adequados para ser aplicado o HTP. Por fim, existem estudos do HTP com vários indicadores psicológicos, em práticas clínicas, em práticas de avaliação em perícias, em práticas de avaliação judicial. Existem estudos sobre indicadores de transtornos de personalidade, depressão, ansiedade e até mesmo situações de violência e abuso contra a criança e adolescente. Por isso que o HTP é um dos instrumentos utilizados por psicólogos que atuam na área judicial em demandas de avaliação de abuso e violência contra a criança. Mas nem todos são flores, existem desvantagens também em relação ao HTP. Primeiro ponto de desvantagem, apesar de ser um instrumento de fácil aplicação, o HTP exige muito conhecimento, preparo técnico do profissional de psicologia para interpretar dinamicamente os resultados do instrumento. Os sinais qualitativos do HTP são vistos como indicativo, então a gente não pode, apenas baseados nos resultados do HTP, fechar algum tipo de diagnóstico. Nós levantamos indicadores com esses indícios, a partir daí fazer a exploração, a avaliação clínica e utilizar de outros instrumentais, de outros métodos para fechar, por exemplo, um indicador de transtorno psicológico. Cada protocolo, por ter um foco diferente, exige certo domínio e a avaliação do contexto da avaliação. O que quer dizer isso? A utilização do HTP ela vai ser influenciada, né, os resultados de acordo com a prática da avaliação que você está fazendo. Por exemplo, eu trabalho com HTP em práticas de perícias e os resultados que eu levanto na prática de perícias não são os mesmos que eu foco numa intervenção clínica. Muitas vezes até numa prática de perícia eu acabo poldando ou direcionando, né, as respostas, os inquéritos, a participação do cliente, do avaliado, de acordo com os desenhos que ele fez, para respostas, para perguntas, para assuntos que são importantes para a prática da perícia. Na clínica, já daria um direcionamento diferenciado. Por ser uma técnica projetiva gráfica, algumas abordagens experimentais e clínicas possuem dificuldades para comprovação em comparação com outros métodos psicológicos mais estruturados. Por fim, nós vamos falar da administração do teste HTP. Vocês vão ver que é uma administração rápida e bem fácil de se aplicar. O HTP ele pode ser dividido em 4 fases, sendo 2 fases obrigatórias e 2 fases facultativas. As fases obrigatórias, a primeira fase é chamada fase não verbal. O que seria isso? Seria a fase que a gente dá o comando para o avaliado fazer o desenho. E um ponto importante, esse comando tem uma sequência. A sequência do HTP é o desenho da casa, da árvore e da figura humana. Faz parte ainda da fase obrigatória o inquérito.
Após cada desenho, existe um inquérito padronizado. Claro que o profissional ele vai poder fazer explorações de outros temas, de outros assuntos, mas após cada desenho, o profissional da psicologia fará o inquérito padronizado junto com outros temas, perguntas que sejam importantes. Então, aplicou o desenho da casa, tem o inquérito da casa. Aplicou o desenho da árvore, vai ter o inquérito da árvore. E aplicou o desenho da pessoa, vai ter o inquérito da pessoa. A opção do psicólogo, da psicóloga, após o desenho da pessoa, pedir para fazer o desenho da pessoa do sexo oposto. Existe a fase que é facultativa, que seria a fase cromática. Após essa primeira aplicação dos 3 desenhos com os inquéritos, a psicóloga ou psicólogo pode optar fazer a fase dos 3 desenhos novamente, porém agora entregando lápis de cor e pedindo para avaliado colorir. Veja que interessante, primeiro faz os 3 desenhos chamados acromáticos com os seus respectivos inquéritos e depois entrega mais uma folha por vez, pedindo para dar novamente o comando de desenhar a casa, agora porém colorida, apresentando um lápis de cor, depois a árvore também colorida e depois a pessoa também colorida. E vai ter a fase também do inquérito. Todo esse tempo de aplicação pode durar de 30 até 90 minutos. Por fim, para aplicar o HTP, o que é que nós precisamos, nós profissionais de psicologia? O protocolo do desenho, que são as folhas sulfites, né? Se for fazer só a fase obrigatória, 3 folhas, uma para casa, uma para a árvore e uma para a pessoa. Protocolo de interpretação, que seria o protocolo de inquérito que hoje nós temos padronizado, que vem com perguntas, vem com a parte de você fazer as correções, por exemplo, da área desenhada, da proporção, entre outros indicadores. Lápis de escrever, número 2, lápis tradicional. Se for aplicar a versão colorida, lápis coloridos, com essas cores que está em destaque. E borracha, o HTP é permitido o uso de borracha. Além disso, nós precisamos de um cronômetro, porque nós vamos marcar alguns tempos, por exemplo, como o tempo total para fazer o desenho, o tempo para iniciar o desenho, entre outros tempos que podemos registrar no teste HTP. Por fim, só trazendo um destaque sobre a interpretação. A interpretação exige muito domínio do profissional, não só do ponto de vista do conhecimento do instrumento, mas também do conhecimento de teorias psicológicas, desde teorias psicopatológicas, do psicodiagnóstico, mas também de indicadores de avaliação, aporte teórico clínico. A interpretação do HTP permite avaliar diversos conteúdos e processos psicológicos dos nossos pacientes e dos nossos clientes. Claro que essa interpretação vai ser influenciada também pelos objetivos da avaliação. Mas o HTP, por ser uma técnica projetiva gráfica, permite sim a utilização, o levantamento de indicadores de prognóstico, diagnósticos, indicadores de transtornos psicológicos, mas também das capacidades adaptativas dos nossos clientes e dos nossos pacientes. Por isso é um instrumento muito utilizado aí em diversas práticas de profissionais de psicologia. Bem, pessoal, chegamos ao fim desse primeiro programa desse mês de junho, com dicas de testes psicológicos que você, psicóloga, psicólogo, pode utilizar no contexto aí de avaliações e também de psicodiagnóstico. Hoje nós falamos sobre esse teste da área clínica, mas também utilizado em outras áreas, muito importante aí para as nossas práticas profissionais, o teste HTP. E por final quero convidar você a conhecer o nosso curso online que nós estamos lançando desse teste HTP já na segunda turma. Tivemos a primeira turma em 2020, vamos lançar agora em junho a segunda turma do curso online do teste HTP para profissionais e estudantes de psicologia. Então, se você quer conhecer mais, ter mais informações, acessa também na descrição desse vídeo o link para acesso da página do nosso curso. Nos vemos na próxima semana e na próxima semana nós vamos falar sobre um excelente instrumento, o teste Pfister, teste das pirâmides coloridas para a avaliação da personalidade. Até a próxima semana.